Fala pessoal, a minha análise sobre esse filme. Eu, Maurício, é evangelista, tenho pontos assim espirituais para tocar. Todo filme tem que ter início, meio e fim. Esse filme aí, eu já te adianto, não considero o fim dele de uma forma assim bacana e de forma ainda confusa. Por quê? Esse encontro que esse psicanalista, esse psiquiatra, doutor, cheio de diploma, ele, por conta do diploma, por conta do ego, ele é um cara ateu. Ele não acredita em demônios e esse demônio aí, então, faz com que ele acredite de forma parcial, porque ele é muito incrédulo. Ele acaba fazendo um pacto quando ele autoriza e o demônio fazer a possessão dele, então o demônio só precisa que a pessoa faça o convite, venha pra cá, você tem autorização. E quando o cara desse diálogo que faz o Nefarius, né, o preso, ele mostra que as fragilidades do homem às vezes ele não tem como se defender de um ataque espiritual se ele não for cristão. Mostra também a dificuldade horrível de um padre que se diz capelão, que ele chega com todo respeito aos padres, tá? Mas no filme o padre é covarde, o padre abandona, o padre fala que não acredita em possessão, aí o Nefarius ainda acha que ele era homem de Deus, nesse caso aí, que é que tu veio fazer aqui antes do tempo, vieste me atormentar, ainda usa um termo bíblico que Legião fala com Jesus quando Jesus chega em Gadara. Seguinte, esse demônio, né, com o nome Nefarius, o significado de Nefarius significa maldade, tudo que é de ruim, iniquidade, tudo que é descrição para maldade tá dentro do nome Nefarius, tanto no hebraico, grego e aramaico. Referente ao porquê da minha indignação até o final do filme. No final do filme, o cara, quando morre, ele então vai pro inferno, né? Mas ele não queria de fato ir, mas ele não tinha um auxílio espiritual para poder fazer a expulsão desse demônio que estava atuando na vida desse preso. Na sequência, quando termina a eletrocução, ele é eletrocutado, aí o que acontece? O demônio manifesta no psiquiatra e estimula ele até a se suicidar com a arma, mas ele fala uma palavra assim, me ajuda Deus, mas isso foi o que eu entendi no filme, que dele ser cometido, né, o suicídio. Então o que acontece? Já vou finalizar esse comentário. E esse psiquiatra, ele consegue ele quando fala assim, me ajuda a Deus, ele consegue a ajuda de quem trabalha dentro do presídio, né? Os policiais penais. Aí toma a arma da mão dele e por incrível que pareça, as 3 balas que ele tenta deflagrar contra ele não pega. Aí depois, quando o pessoal foi fazer o teste balístico, mostrou por 3 vezes que as balas pegaram. E então é considerado como se fosse um milagre ele não ter conseguido ser executado, né, ser cometido suicídio. Depois de um ano, passa-se um ano, esse cara ele é convidado para ir para uma entrevista. Quando ele é convidado para ir para uma entrevista em uma televisão, ele fala, né, sobre a possessão, mas continua sendo então ateu, não mostra uma conversão dele, continua então no ateísmo, porque o entrevistador pergunta a ele, você como ateu, tal, que não sei o que, mas ele pega um livro que o próprio demônio escreveu e ele faz modificações para não seguir o que esse Nefarius, né, tenta fazer, invadindo a mente das pessoas. Só que numa visão espiritual esse não é o ideal, esse não é o correto, porque sinceramente demônio só se trata com o nome de Jesus. Não é correndo daqui, não é correndo dali. E assim, muita gente hoje pode sim também estar morrendo por falta de auxílio espiritual. Quando se tem auxílio espiritual, problemas são resolvidos. E o que eu percebi no filme ele conta passo a passo, né, como a sociedade moderna agrada a Satanás, que é justamente com o aborto e outras coisas também. E mostra o quanto a pessoa, às vezes, desprezando o próximo também é participante, às vezes, da maldade. Então devemos tomar muito cuidado com a nossa mente, com a nossa alma e com o nosso espírito. Quem tinha dúvida sobre possessão, o filme ajuda e fala um pouco de passagens bíblicas, sim. Mas, por um outro lado, tem que ter, sim, um entendimento bíblico para acompanhar a velocidade das palavras que tem nesse diálogo. Que o demônio, ele se diz muito inteligente e de fato né? Porque o homem para de buscar a Deus e por isso tamanha ignorância. Um abraço e fui.